Boa noite. Eu sou o Yuri Teixeira, sou aluno do curso de licenciatura em Química e vou fazer a apresentação da minha socialização, né, da prática indisciplinar do último semestre do curso. O grupo é eu, o Andrés, a Evelyn e a Cris. O nosso tema da nossa prática interdisciplinar era a pesquisação no ensino de química e o subtema que a gente escolheu para trabalhar esse semestre foi a abordagem contextualizada no ensino de química. A química ela é uma das melhores ciências para criar uma relação com a realidade. Eu acredito que todas as ciências naturais ali, as ciências da natureza, como física, química, biologia, todas elas têm um potencial muito grande para e todas as outras disciplinas, mas eu acho que a ciência da natureza em específico tem um ponto a mais ali, né, à frente para se unir à realidade. Né, a física explica o porquê de tudo, a biologia estuda todas as formas de vida, o princípio da vida, dentre outras coisas. A química explica a composição e a transformação da matéria, ou seja, como se explicasse a composição e a transformação de tudo que tem ao nosso redor. Então, as interações que ocorrem, dentre outras coisas. Então, a química é uma das melhores ciências aí para a gente estar juntando, unificando, né, o conceito, os estudos, o aprendizado com a realidade. Por que isso? É nítido que a química, ao longo dos anos, foi se criando uma imagem negativa, porque a gente já sabe que quando eu estudei, e você sabe que na época passada era assim, e no futuro vai ser, não sabemos, mas sempre se teve uma imagem de que a química é difícil, de que, quase rodei em química, dentre outras coisas, e e de fato, a química ela tem a sua complexidade, ela tem seu nível de complexidade, mas ela assusta muito. Eu gosto de dizer isso, porque a química ela assusta com aquelas estruturas gigantescas, com aquelas fórmulas grandes, com a parte estequiométrica, ali, que é a parte dos cálculos, que quem não curte muito cálculo já se assusta também, com coeficiente, com letras em cálculos e dentre outras coisas. Então a química é uma disciplina que ela assusta bastante, mas ela tem esse ponto positivo de ser muito fácil de se aproximar da nossa realidade. Um exemplo que a gente pode utilizar é que a química é uma das disciplinas mais utilizadas para resolver problemas da nossa realidade, como poluição, como sustentabilidade, como saúde, né? A química ela está presente aí, tem vários químicos, tem vários engenheiros químicos trabalhando em curas de doenças, em como elas funcionam no nosso corpo, né, na parte ali, né, de poluição, de energias mais renováveis, de como diminuir a poluição, o que está poluindo o nosso mundo, uma estimativa de quanto tempo ainda temos no nosso planeta, na parte ali da sustentabilidade, a química verde, onde estuda todos os meios e práticas sustentáveis que nós deveríamos abordar para melhorar, né, o nosso desenvolvimento, né? Quanto mais nós conseguimos se desenvolver sem prejudicar as gerações futuras. Então, né, num contexto, sim, a química ela tem muito potencial e a gente decidiu falar sobre a abordagem contextualizada por essa proximidade dela com a nossa realidade. Né? Ela tem um potencial para ressignificar, né, a química como a gente vê hoje, né, de ser essa disciplina chata, difícil de passar, muitas vezes difícil de estudar. Então ela é uma química que assusta muito, mas ela tem um potencial muito positivo e muito forte para melhorar isso, né? E a abordagem contextualizada ela veio para ajudar e auxiliar isso ainda mais. É, uh, um dos pontos mais fortes da abordagem contextualizada é aproximar desses alunos desinteressados, desses alunos que têm esse tipo de pensamento, trazer eles mais próximos
para o ensino de química, juntando conteúdos com a realidade, com uma facilidade maior e com uma frequência maior. Por exemplo, estudar química inorgânica. A gente vai estudar todos aqueles compostos que não possuem a presença de carbono. Usa exemplos reais. Fala, um ácido a gente vai encontrar numa laranja, numa bergamota, num vinagre. Um sal mineral, a gente encontra nos corais. Os corais são compostos sais minerais. Cloreto de sódio, sal de cozinha, dentre outras coisas. Utilizar exemplos mais próximos, porque se torna de fato difícil você abordar um tema que muitas vezes tem muitos termos técnicos difíceis até de pronunciar, difíceis de escrever. É difícil às vezes você fazer uma estrutura no quadro, estrutura molecular, e você querer que os alunos por si só criam uma associação com o mundo real ou tentem ir atrás e procurar aquilo. Então, essa abordagem contextualizada ela vem para facilitar o ensino, trazendo os alunos, né, trazendo a química mais para o cotidiano dos alunos, para deixar eles mais interessados em querer aprender. Né? Trazer práticas para o cotidiano, fazer experimentos, é uma coisa bem bacana, é uma das metodologias que a gente pode utilizar e que os professores podem estar abordando para utilizar em sala de aula. E essa imagem negativa da química ela foi se construindo ao longo dos anos, e a abordagem contextualizada, ao nosso ponto de vista, ela é uma das ferramentas para ajudar a desconstruir essa imagem negativa que a química trouxe ao longo dos anos, né? Um dos nossos objetivos é mudar, né, essa visão negativa da química, valorizar os conceitos da química, e isso é um dos nossos principais pontos da abordagem contextualizada. Criar uma conexão muito forte com a realidade. Né? E também, só para concluir a nossa introdução aqui, a abordagem contextualizada também ela aumenta bastante uma estrutura social, ela se torna mais relevante. Em que ponto a gente diz isso? A escola, né, ela não é só para o aluno, ela não é só para pagar o salário do professor. A escola ela está formando um futuro cidadão. Então, quanto mais engajado a gente faz os alunos serem, quanto mais conteúdo, quanto mais ensinamentos rola dentro de uma escola, mais engajados e mais preparados aqueles alunos vão ser para o futuro. Porque os alunos que hoje podem ser tratados como crianças na sociedade, eles vão ser os cidadãos de amanhã, eles vão ser os civis de amanhã. Eles vão ser futuros professores, futuros engenheiros, eles vão ocupar um espaço na sociedade mais importante e mais impactante no futuro. Então, a gente aproximando e preparando eles melhor, né, quanto mais conhecimento, quanto mais engajamento eles tiverem na escola, melhor e mais capazes eles vão ser no futuro de resolver problemas sociais, dentre outras coisas. Mais a economia gira, mais há um desenvolvimento em tal região. Então, tudo isso são pontos positivos da abordagem contextualizada, e era isso que a gente queria trazer no nosso trabalho. Aqui a gente tem as citações. A nossa primeira citação do Giroux, que diz que a aprendizagem deverá passar a estruturar-se a partir do contexto social e cultural dos alunos, e ainda das suas vivências pessoais e familiares. Por que nós escolhemos essa citação? Ela, no nosso ponto de vista, ela trouxe uma visão diferente, aonde, quem sabe, ao invés da gente ter conceitos, né, que são atemporais, os conceitos, né, pela química ser uma ciência, óbvio que ela pode sofrer uma mudança amanhã. A gente ter uma descoberta ali é difícil, mas em alguns casos acontece. Uma descoberta em algum ramo, em alguma parte específica da química, e sofrer uma alteração do que a gente conhece hoje. E a partir de hoje a gente começar a passar um novo significado para tal assunto. Mas a química é atemporal, então os conceitos que a gente conhece hoje e foram comprovados cientificamente é o que a gente passa nas escolas, o que, né,
a gente julga importante ensinar nas escolas. Então, e hoje a gente tem tais conteúdos para passar para tais alunos de tal ensino. Ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ensino fundamental do primeiro ao nono. Então a gente tem conteúdos para serem passados para diferentes faixas etárias e diferentes alunos. Só que quem sabe a gente aborda esses temas. Claro que é importante a gente ter essa margem, né? A gente ter esses conteúdos como uma base do que passar, quando passar, como passar, né, para os alunos. Mas quem sabe, né, essa citação ela trouxe um ponto de vista de quem sabe a gente olha primeiro para os alunos e depois olha o que vai passar e como vai passar. Porque no Brasil, no contexto nacional, a gente tem diversos estados, um estado não é igual ao outro. Essa questão de regionalidade é muito forte, sotaque. Um aluno, uma pessoa não é igual a outra. Uma pessoa tem experiências diferentes da outra, uma pessoa sofreu mais, tem mais dificuldades em tais coisas, tal pessoa tem uma vida mais estabilizada, tal aluno tem mais recursos, outro aluno tem menos recursos. Ou seja, os alunos eles são totalmente diferentes um dos outros, mesmo os que estudam na mesma sala de aula, moram no mesmo bairro, eles têm contextos totalmente diferentes, eles podem ter muitas coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo eles ainda têm muita diversidade entre si. Então, a gente é um pouco arcaico, muitas vezes, a gente manter aquelas práticas pedagógicas enraizadas, de achar que você vai chegar para todas as turmas de primeiro ano e passar o mesmo conteúdo do mesmo jeito e todos vão entender, né? Então, quem sabe a gente olha mais para esse contexto, mais para essa realidade dos alunos. Ah, você precisa tratar sobre educação ambiental. Perto dali da sua escola onde você atua, tem um bueiro, tem um valão. Vamos ver onde é que esse valão deságua. Ele deságua em algum rio? Ah, mas nesse valão sempre tem materiais de construção, sempre tem brinquedos, sempre tem uma quantidade enorme de lixo, de plásticos. Daí você consegue criar uma contextualização com os alunos. Você aborda que aquilo dali faz parte da natureza, que vai desaguar num rio, e aquela quantidade de sujeira vai prejudicar a vida marinha local, possíveis tartarugas, possíveis peixes que tenham ali. Então, essa citação ela traz isso de um contexto diferente, olhar para os alunos para ter uma margem de o que e como passar e utilizar a realidade deles para isso. Então, essa citação foi importante para isso. A nossa segunda citação foi a do Lopes, que diz que o maior problema do ensino atual, que carrega a denominação de tradicional, é o próprio processo de apropriação do ensino por parte escolar. O sumiço dos conceitos da história e sua problemática, pois é nesses conceitos perdidos em que os conhecimentos compartilhados aparecem como saberes produtores, sem nenhum tipo de egoísmo, mas sim ensinando-os apenas o resultado. O que a gente achou em grupo de trazer essa citação é que um dos fatos que a gente enxerga da química ter criado essa imagem negativa foi o ensino enraizado, o ensino tradicional. A gente entende que a química ela tem sua complexidade, não é extremamente fácil você aprender química, muito mais ensinar a química, e também a gente sabe que ensinar a pegar alunos, às vezes, muitas vezes eles são dispersos, eles não querem aprender, eles estão passando por alguns problemas, ou seja, é difícil ensinar, às vezes para quem não quer aprender, mais difícil ainda. Então, os professores eles têm a missão de ensinar para, às vezes, um público um pouco difícil, conteúdos que não são tão fáceis. E o que a gente vê nisso? Que ao longo da história foi se criando práticas pedagógicas, né, tradicionais, enraizadas, aonde o professor decidiu fazer tal coisa de tal modo, deu certo em tal modo, então quem via ele fazer daquele jeito começou a fazer igual, e foi se criando uma práticas e práticas e práticas atrás das outras, aonde onde o ensino dentro da química ele se tornou muito enraizado, muito repetitivo de certas maneiras, aonde os alunos nitidamente ao longo do tempo foram perdendo um pouco do interesse e talvez não tenha tanto essa busca, essa procura de melhorar isso. Então, esse talvez seja um dos pontos para a química ter se tornado, né, ter esse lado negativo, essa imagem um pouco negativa. E também essa falta de abordagem.
quando a gente aborda de uma maneira contextualizada, quando a gente cria abordagens diferentes, a gente instiga os alunos a pensarem, não, mas esse professor ele está tentando criar uma abordagem diferente. A aula que ele criou hoje é diferente do que eu já tinha visto. Então, isso é capaz de isso cria neles um engajamento, isso cria neles uma vontade para eles quererem aprender a química, que é uma coisa que com o passar do tempo eles foram perdendo. Então essa citação aí traz um pouco de crítica e a importância de criar uma abordagem contextualizada, ou criar abordagens diferentes durante o ensino. E a nossa última citação aqui, ela é um artigo da Constituição Brasileira, que diz que em seu artigo 205, que a educação é vista como um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser incentivada pela sociedade de modo a oportunizar a matrícula e permanência do aluno na escola, a fim de torná-lo cidadão, consciente de seus direitos e deveres. Por isso deve ser universal, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou de outra forma de disseminação. Por que a gente decidiu trazer essa citação? Ela traz um ponto importante que a gente queria ressaltar, que é o aluno, ele estuda para a sociedade. Óbvio que ele adquire conhecimento com isso, mas foi aquilo que a gente já tinha falado. O aluno, ele é o cidadão de amanhã. Então, é importante a gente se precaver e ter essa importância com esse tema de querer trazer os alunos para mais próximos da química, que foi uma coisa que ao longo do tempo foi se perdendo. Então, como os alunos, os estudantes, eles têm um papel muito importante para o nosso futuro, eles são o nosso futuro, né? Eles têm a sociedade, eles são a nossa sociedade de amanhã, eles vão gerar a nossa economia amanhã. Então, é importante querer trazer eles para mais próximo dos conteúdos, preparar eles melhor e assim por diante. Na nossa imagem, a gente pegou uma imagem de fluxograma que ela trata a linguagem e simbolismo da química. Ela é uma imagem bem diferente, né? Ela mostra ali, né, do método bem tradicional de fluxograma, setinhas, onde tem o ensino, os conteúdos de química, com ensino e aprendizagem, né? Quando se tem tais práticas e quando não se tem tais práticas, né? É importante lembrar que a gente vê o ensino como o método de se ensinar, as práticas de se ensinar, o ato de ensinar algo a alguém, né? Isso é o ensino. E a aprendizagem é quando de fato há o absorvimento daquilo que foi passado. Muitas vezes tem o ensino, tem a prática, tem a insistência, mas não há aprendizado. E isso que essa imagem ela mostra, que os conceitos de química, que os assuntos de química criados só com o ensino, sem muitas preocupações com a regionalidade, com abordagens diferentes para diferentes tipos de alunos, com diferentes turmas, com diferentes faixas etárias, nem sempre geram aprendizado. Mas os conteúdos de química, com uma abordagem contextualizando os conceitos, com práticas da realidade, com experiências prévias dos estudantes, isso sim gera um aprendizado. Então esse fluxograma ele vai mostrando mais ou menos ali um direcionamento de como ou não utilizar a abordagem no contexto educacional. Como cada estudante ele aprende de uma maneira, como melhorar, né, a facilitação deles de aprenderem e tudo mais. A nossa metodologia de pesquisa a gente dividiu em algumas etapas. A gente primeiro, né, fez um levantamento bibliográfico, pesquisou muito artigos que tratassem do tema e não só qualquer artigo que era relacionado ao tema, mas artigos que defendiam esses princípios que a gente estava enxergando, que defendiam esses pontos de vista e até artigos que nos trouxeram um novo ponto de vista porque a gente já tinha trabalhando. A gente estava trabalhando ali, pensando de uma maneira, às vezes a gente achou ali um artigo que trouxe um outro ponto de vista e a gente decidiu trazer ele junto para pegar uma citação ou para se basear para construir a argumentação do nosso trabalho. Primeiro a gente fez um levantamento bibliográfico. No segundo momento,
a gente pegou e começou a observar, né, como estratégia de critérios de o que usar e o que não usar, né, os princípios que estavam sendo abordados, o tempo, né, em que ano que estava se passando aquele artigo, se é algo mais atual, se é algo muito antigo, um pouco arcaico de se dizer. Então a gente teve nossos critérios que após o levantamento bibliográfico a gente excluiu alguns que a gente tinha escolhido. E também tivemos o nosso terceiro ponto da metodologia, que foi a observação. Como todos nós tínhamos que fazer o estágio obrigatório, a gente utilizou esse tempo que a gente passou nas escolas para observar como é que estava o ensino de química nas escolas, como é que eram, se eram tratados abordagens né, contextualizadas para os alunos. Então a gente utilizou esses 3 pontos para criar uma argumentação para o nosso trabalho. Como resultado de discussões, deixa eu passar aqui o meu slide. Como resultados de discussões, a gente tem que a abordagem contextualizada ela é uma ótima estratégia pedagógica, né? Ela tem todos os princípios da BNCC, então ela é uma ótima ferramenta para trazer o estudante para mais perto da química ou levar a química para mais perto dos estudantes, que eu acho que, no meu ponto de vista, é o que mais acontece, né? Ela se tornou uma estratégia muito positiva, ela tem tudo para cada vez mais incluir mais, melhorar e desconstruir aquela imagem negativa que a química estava vindo, né? Ela é uma estratégia pedagógica eficaz, ela resulta no futuro da nossa sociedade, ela gera um resultado positivo a longo prazo também, né? Ela melhora o embasamento da química, ela traz um contexto melhor para a química, uma imagem melhor para a química, uma imagem mais positiva para a química, mais leve para a química, né? Ela melhora a imagem da química e ressignifica ela, traz um novo significado para ela, além de fortalecer o vínculo que estava um pouco quebrado. E como conclusões, a gente pode trazer que a química, que a abordagem contextualizada, ela vai melhorar a integração do conteúdo do aluno, né, levando o conteúdo para mais próximo do aluno, já que os alunos se distanciaram do conteúdo ao longo do tempo, né? Ela gera uma integração muito forte entre o conteúdo e a realidade sociocultural deles, né? Você tratando temas da contextualização deles, onde eles estão inseridos, temas da comunidade deles, temas de experiências que eles têm, né, prévias, você gera uma integração entre o conteúdo que você tem que passar e um conteúdo da realidade sociocultural deles, né? É uma estratégia para deixar o ensino mais significativo, né, e incluso, onde você ressignifica aquilo que estava com uma imagem negativa e inclui os alunos nele, né? Quando você fala de um bairro, de uma escola, de uma cidade, você está incluindo todos aqueles alunos. Então, por mais que alguns alunos não se sintam à vontade, não se identifiquem com o ensino, quando você traz esse tipo de abordagem, você inclui todo mundo. Automaticamente, todos já estão inseridos naquilo que você está querendo abordar, né? Melhora, né, o saber, conecta, né, os saberes acadêmicos junto com as experiências prévias deles. Cada aluno fez um curso, tem um pai que tem tal profissão, cada aluno já fez tal atividade, então juntar todas aquelas atividades prévias deles, né, todo aquele conhecimento que ele já tem consigo, junto com o conteúdo. Isso é possível com a química. Você consegue trazer o ato do aluno gostar de pescar com o pai, você consegue criar um contexto onde você consegue citar um problema da pesca, tratar uma abordagem sobre um rio próximo que tenha peixes e está contaminado, ou seja, está causando uma taxa alta de mortalidade dos peixes. Você consegue, com qualquer experiência prévia do aluno, qualquer coisa ao nosso redor, a gente consegue trazer um contexto para a química. Só basta a gente saber como usar isso, né? E ele enganja os alunos, né? A gente melhora o interesse deles, melhora o engajamento deles com eles mesmos. Daqui a pouco eles têm uma prática ali semelhante e se viam tão distantes e eles começam a conversar mais, fazer um trabalho em grupo, né? Contextualizando um fato da realidade deles, um conceito da química. É isso um dos melhores pontos que a gente conseguiu concluir nesse trabalho.
E também a abordagem contextualizada, ela olha para uma diversidade regional, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não aborda do mesmo jeito que eles abordam no Rio, que eles abordam no São Paulo. E não deve ser assim. Cada estado tem que ter uma base de ensino, mas eles têm que ter abordagens diferentes, porque os alunos são diferentes, eles têm faixas etárias diferentes, eles têm experiências prévias diferentes e eles estão inseridos em locais diferentes, né? Então eu acho que isso, a abordagem contextualizada, ela tem muito a agregar e para desconstruir aquela imagem negativa da química, né? Era isso que a gente queria trazer sobre o nosso trabalho, diferentes pontos de vista, explicar um pouquinho mais da abordagem contextualizada, o que ela pode melhorar no nosso ensino do jeito que ele é hoje. Era isso que a gente queria abordar. Eu acho que abordei todos os tópicos ali que a gente conversou, que a gente colocou no nosso trabalho, tanto no paper como na socialização. Então, eram esses tópicos que a gente queria apresentar.